Beleza, agora tá. Quem que pode fazer a leitura, por favor? Eu posso. Tá Só ok, abrir Nina. aqui. Obrigado. Começou em qual parágrafo? Seria a noite vencia a claridade do dia com Ah, tá. suavidade. Tá bom. A noite vencia a claridade do dia com suavidade. O verão estava esplendente, retardando o domínio das sombras que invadiam a cidade violentada pelos alucinantes festejos. Engraçado, o verão estava esplendente, retardando o domínio das sombras que invadiam a cidade violentada pelos alucinantes festejos. Quando lhe pareceu suficientemente positivo o ambiente do lar onde estávamos, ele sugeriu que retornássemos à UTI do hospital a fim de darmos assistência à dona Lucinda. Quando ali chegamos, a movimentação de encarnados e desencarnados era muito grande. Predominavam as atividades dos espíritos, e especialmente os sofredores, os perturbadores, os vingativos. Mesclando-se com as suas torpes programações, igualmente destacavam-se nobres entidades interessadas no auxílio aos seus pupilos, a seus acompanhantes, dedicadas ao bem geral e inspiradoras de médicos, enfermeiros, servidores, outros que trabalhavam naqueles nosocômio de familiares aflitos. Dirigimos-nos imediatamente à unidade de emergência, que se encontrava lotada por habitantes de nossa esfera de ação, e acercamo-nos do leito de nossa paciente, que houvera piorado gravemente. A respiração entrecortada não era suficiente para irrigá-la do oxigênio necessário, embora o auxílio de aparelho apropriado. Os batimentos cardíacos permaneciam irregulares, conforme apresentava o monitor acima da cabedeira da cama, o mesmo ocorrendo com ciclos cerebrais. Havia todo um descontrole orgânico quase generalizado. Apesar de assistida por dedicada profissional que lhe examinava a pressão arterial, aplicando medicamento específico para equilibrá-la, podia-se constatar que as suas resistências combalidas não venceriam à noite. O benfeitor examinou-a detidamente e elucidou. O choque experimentado foi superior à sua capacidade de resistência emocional e orgânica. Embora ela estivesse programada para retornar um pouco mais tarde, será recambiada logo mais para o nosso plano. Neste momento, a sogra espiritual também chegou e anunciou-nos jovialmente. Lucinda já sorveu a sua taça de amargura. Não tem mais dívidas, por enquanto, a resgatar. E, por isso mesmo, recebê-la-emos entre nós, dentro de alguns minutos. Aproximou-se da enfermeira, que lhe pareceu identificar a presença, em razão do estremecimento que lhe percorreu todo o corpo dominado pela paralisia, e respirou um pouco mais aliviada, enquanto a veneranda entidade lhe acariciava o chácara coronário, beneficiando-a suavemente. Logo depois, voltou-se para o Dr. Arquimedes e falou, tomada de justa alegria. Pode dar início ao seu processo de desligamento do corpo físico, querido amigo. Muito bem. Então, aqui, a gente finalizando esse capítulo, a gente vai para o item 4.1, né, da nossa apostila anterior. O grupo retorna ao hospital para acompanhar o quadro de Lucinda, que se encontrava em unidade de tratamento intensivo em estado crítico. O Dr. Arquimedes avalia a gravidade do caso
e a irreversibilidade do processo de desencarnação. Por todo sacrifício realizado em benefício do esposo e dos filhos, Lucinda seria assistida pelo grupo e ajudada no processo de desligamento. É um pouco parecido, né, com aquele caso que nós já tínhamos visto, se não me engano, no Obreiros, né, da Vida Eterna, onde tem aquele grupo, né, que vai resgatar para a desencarnação assistida 5 irmãos, né? São 3 homens e 2 mulheres, todos eles merecedores desse tipo de assistência. Aqui é um caso meio parecido. A gente vai ver os procedimentos para a desencarnação de uma pessoa que fez por merecer. É claro que esse tipo de assistência, a gente vai ver melhor no capítulo seguinte, ele acontece em situações muito diferentes. Assim, às vezes o espírito é, ele não é assistido por uma equipe como essa que vem conhecendo já de antemão esse caso, mas ninguém fica sem assistência. E, mas é claro que o espírito pode, pela sua, digamos, uma vida conduzida de maneira equivocada, dificultar esse processo, né? Então, sempre há algum nível de perturbação no processo da desencarnação, porque há uma quebra muito grande do condicionamento espírito-matéria, uma vez que você rompe essa ligação e você agora se vê diante de um mundo onde você tem o teu corpo espiritual, não tem mais o corpo físico, então muda muita coisa. Então, óbvio que vai haver uma perturbação por conta desse desligamento. Esse é o primeiro nível de perturbação, mas isso não é o que leva à região umbralina, por exemplo, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque um espírito estacionar em região umbralina, o espírito estacionar em região por muito tempo, ou por um certo tempo, é, em regiões de sofrimento, não tem nada a ver com o momento da desencarnação, tá? São duas coisas diferentes. A perturbação da desencarnação é pelo choque que se dá, pela mudança de ambiente e pela forma como ele percebe o mundo. Nós nos condicionamos a ficar muitos anos aqui na Terra, percebendo o mundo de uma determinada maneira através do nosso corpo físico, perispírito e espírito. Quando você se vê desvinculado desse corpo físico, a sua forma de percepção tem que se readaptar novamente, ainda que nós tenhamos vivido muito no plano espiritual, né? Muitas vezes e em muitas encarnações também, mas é preciso um tempinho de adaptação. Aí é esse tempo de adaptação que nós falamos nessa perturbação, que é o que se encontra lá no Livro dos Espíritos. Mas há um outro sentido de perturbação que a gente usa também, é por conta da pobreza do nosso vocabulário, né, da palavra. A palavra falada ela é muito pobre para representar o nosso conjunto de ideias. Então, a gente tem que estar desenvolvendo mais as explicações para que não haja confusão com o uso da mesma palavra. Há um segundo nível de perturbação que não tem a ver com a desencarnação em si, ela tem a ver com a forma como a pessoa viveu, né? Com os valores que ela adquiriu, se ela carrega um medo enorme, se ela carrega culpa, se ela carrega apego, aí um outro nível de perturbação, esse sim com potencial de deixar a pessoa presa a essa questão no plano espiritual, digamos, umbralino, né? Nos seus diferentes níveis lá, né? 4.2. Devemos destacar ainda o ambiente espiritual do hospital, conforme relatado pelo autor espiritual, em que entidades sofredoras e outras malfazejas, outras obsessoras, se misturavam em meio aos pacientes em grande movimentação na esfera astral do ambiente hospitalar. Mas, igualmente, espíritos bondosos, médicos espirituais e espíritos protetores de determinados doentes ali se encontravam para equilibrar a ambiência espiritual e levar o auxílio possível a todos aqueles enfermos. Então, o ambiente de um hospital é um ambiente bem antagônico no ponto de vista fluídico. Ele é complicado do ponto de vista também material, né? Quando a gente fica ali no pronto-socorro do hospital durante algum tempo, a gente vê pessoas que estão assim, sentindo dores, pessoas que estão acidentadas, outras revoltadas, outras aborrecidas porque está demorando o atendimento.
há uma série de questões ali. E muitos desses doentes vão para o hospital trazendo obsessores. Então, é uma situação complicada, a ambiência, tanto material quanto a ambiência astral. Mas a gente tem que entender também que dentro dessa ambiência astral de um hospital, nós temos muitos trabalhadores espirituais ali operando, né? Trabalhando ali, realizando atividades de proteção, realidades, atividades de cura, atividades de esclarecimento, porque às vezes o que o paciente precisa é se acalmar, é se tranquilizar, é ter mais confiança, né, no tratamento que está sendo realizado, nos recursos que ele vai receber ali. Então, existe todo um trabalho. Da mesma forma que por exemplo, um grupo espírita ou um grupo de uma igreja, qualquer coisa poderia, ou então grupos voluntários, poderiam visitar enfermarias para levar uma palavra de conforto a, a um paciente, até mesmo a quem está desencarnando, né? Como nós já falamos, esse é um trabalho que, se Deus quiser, a gente vai poder realizar no nosso centro, Jesus Maria José mais à frente, se for possível, a gente realizar esse trabalho, né? De estar assistindo aos processos de desencarnação, se isso for possível. Mas isso no plano espiritual acontece o tempo todo, né? O espírito vai desencarnar, tem entidades que vão lá se aproximar para ajudar, para envolver. Tem outras que não podem fazer nada, porque a ligação do espírito com o seu corpo físico é absolutamente desregrado. Tem outros em que há processos obsessivos graves, então vai se tentar ajudar um pouco o obsessor, mas imagine, o ambiente de um hospital é um ambiente incrivelmente antagônico em termos de vibrações, vibrações boas, vibrações negativas, né? Então, para quem tem uma mediunidade, né, tem que estar até mais ostensiva, porque a mediunidade, vamos dizer assim, mais suave, né, mais difusa, que nós vamos chamar de intuição, a gente lida um pouco melhor com isso. Mas na mediunidade um pouco mais ostensiva, o médium vai estar submetido a uma quantidade muito grande de entidades ali, muitas delas obsessores daqueles indivíduos que estão ali no hospital. Então, é um ambiente complicado, mas é um ambiente muito rico também de trabalho, né, de atividade muito intensa. E nos parece, pelo que a gente tem visto de relatos da espiritualidade, ainda que eles não se aprofundem muito nisso, mas não há propriamente assim uma proteção muito intensiva, a não ser que seja para evitar a entrada de hordas de espíritos que poderiam criar muito tumulto e prejudicar os trabalhos ali realizados. Eu acredito que para isso, apesar de eu não ter lido nada a esse respeito, mas eu creio que para isso exista uma proteção espiritual do ambiente hospitalar. Mas a entrada de obsessores, de espíritos ligados aos pacientes, não há esse controle, não pode haver esse controle, né? O indivíduo carrega com ele o espírito que ele cultiva, seja pelo passado, seja pelo presente, né? Porque é uma situação diferente daquela que acontece, digamos, numa casa espírita ou numa atividade religiosa ou numa outra atividade dessa natureza, onde se deixa que o espírito entre se ele está pronto para ouvir e ter aproveitamento desse processo. Se ele vai entrar para perturbar, prejudicar as outras pessoas e o próprio indivíduo que está tentando se curar, não é permitida a entrada dele. Às vezes, o que acontece é que a ligação é tão forte que, mesmo o espírito ficando do lado de fora, a influência que ele exerce sobre o obsidiado, ela não tem como ser evitada. O obsidiado está ligado a ele, não tem jeito, não tem como evitar isso. E às vezes também não tem como evitar que ele entre, porque ele está muito ligado ao obsidiado. A ligação é muito Zé, forte e não tem jeito, tá? Oi? Oi, Zé, Nina. é, eu fiquei com dúvida, no caso, então, pelo que eu entendi, aqueles espíritos que estavam na casa dele foram para o hospital, se dirigiram ao Foi hospital mais o depois. obsessor, né? Mais o obsessor principal, e talvez alguns tenham ido, não todos. A maioria foi dispersada, assim. Porque ali, na verdade, Nina, a maioria que estava lá, eles
foram sendo chamados, né? Encontraram uma casa totalmente sem proteção, né? Sem proteção espiritual, e ali eles foram ficando, né? Se alimentando daquelas energias deletérias que ele mesmo produzia, o próprio Marco Aurélio. Mas quando ele é levado para o hospital, o obsessor mais, quanto mais, né, aquele obsessor mais forte, vai. É possível que alguns outros que tenham se acostumado mais com ele também o sigam, mas a maioria ali nem tinha muita ligação com ele, estavam mais prejudicando o ambiente, né? E esses foram, a princípio, foram mais assim dispersados mesmo. Mas, assim, eles poderiam adentrar o hospital. O problema, como eu falei, né? Eu não sei, eu não li nada a respeito disso, não encontrei ainda, talvez ainda encontre, né? Não encontrei material sobre esse assunto, mas me parece que o ambiente hospitalar ele restringe menos essa ação de entidades desse tipo, pelo que a gente tem lido também. Só que, se, vamos dizer que houvesse uma ação de uma falange espiritual para adentrar o ambiente do hospital e ali causar uma imensa desordem, vamos assim dizer, do ponto de vista astral. Isso não seria permitido. Então, eu acredito que esse nível de proteção existe. Agora, as ligações caso a caso, essas não têm como serem evitadas, porque o hospital não é para essa questão. Ele está tratando principalmente da questão do corpo físico, né? O tratamento hospitalar é, a princípio, num primeiro momento, pelo menos, um tratamento para o corpo físico. Num segundo momento, se pode ter a oportunidade de um tratamento espiritual também, uma vez que a pessoa está mais assim acessível a uma influência espiritual boa. Se ela não se revoltar, a ambiência do hospital, apesar de ser assim, como eu falei, ser um ambiente que a gente não gosta de estar lá dentro, mas muitas vezes você falar ao lado de um doente, de um enfermo, de uma pessoa que está ali fragilizada, é um momento onde ela tá mais favorável para ela ouvir um bom conselho, uma boa orientação. E eu acho que nesse sentido, o hospital, no segundo momento, ele também cumpre um papel, pode cumprir um papel de uma terapia espiritual, mas num primeiro momento ele é uma terapia física. Então a preocupação é que não se perturbe o trabalho de tratamento físico que está sendo feito, né, do tratamento corpóreo. Mas não tem como ficar impedindo a entrada de obsessores, né, que estão ligados especificamente a determinados pacientes. Então isso vai acontecer, não tem como evitar, né? Muito bem. Zé, Oi, Mônica, pode falar. só fazer uma colocação assim rapidinho. Quando eu saía, porque eu atendia a nível ambulatorial, né? Aí Ah, quando eu tá. fui remanejada para o CTI, só de você adentrar o CTI, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas assim, eu senti um ambiente muito pesado. E, tipo, a maioria ali tinha diversas religiões, né? Mas eu tinha esse. Eu tinha, toda vez que eu ia atender, eu pegava uma touca de cabelo, embrulhava meu celular, botava um evangelho bem baixinho, atrás do travesseiro, assim, e ia atendendo, deixando, mesmo o paciente entubado, ele escutando aquele evangelho É. ali, né? Porque não pode levar celular. E depois uma turma lá que tinha uma turma maior de evangélico, eles começaram a iniciar o plantão com uma oração antes de pegar no plantão. Ah, E tá. como isso fazia bem, assim, até pra gente, assim, que eu que era espírita, como eu sentia, assim, que melhorava o ambiente ali do plantão, né? Então, eles faziam isso no início e no final. E realmente a gente sente que Sim, com certeza. muda muito. É um ambiente muito sensível, né? Ali tá Sim, de muita dor, né, Zé? muita dor, a pessoa está muito vulnerável, ela tá vulnerável Vulnerável, sim, tanto à influência positiva quanto à influência negativa. Então, é sim. importante tomar a iniciativa, né, da influência positiva, né?
Da sim, boa influência, com certeza. A Mônica, a minha esposa também, ela trabalhou no CTI bastante tempo aqui em Vassouras. Há um bom tempo que ela não está mais no CTI, né? Que ela está só agora sim. em consultório. Mas ela ajudava muito paciente assim que estava desencarnando, sabe? Ai, que bacana. Quando ela já percebia que estava entrando em processo de desencarnação, aí ela segurava a mão Sim, do paciente, conversava com ele, orava junto com o paciente, ou às vezes o paciente estava comatoso, mas mesmo assim orava. Então, criava-se também possibilidades importantes de fazer esse trabalho que é fundamental, mas quando se faz isso que você falou, que o grupo pode fazer uma oração e já preparar mais o ambiente, melhora muito, né? Até sim, porque as próprias e pessoas ficam mais harmonizadas, porque com o tempo também o próprio médico, né, e os enfermeiros, é claro que isso depende muito da pessoa, né? Depende muito de como a pessoa vive, a vida da pessoa, de como ela é, da bagagem que sim, ela traz. Mas a tendência é que muitos médicos fiquem assim um pouco mais frios, né? Em relação a isso, até por uma é, defesa psicológica mesmo. sim. Então a oração, eu acho que ela traz essa sensibilidade também, né, Mônica, de volta, né, Sim, com certeza. né? E muitas vezes o médico acha que o paciente está entubado, assim, na visão mais materialista, fala, ah, esse não tem jeito, pode deixar a família entrar, porque Fala esse alto, não né, e passa de tudo. hoje. Falando ali, né? E, inclusive, a gente tem, assim, como exemplo, a própria Leni, que faz parte aqui do grupo do Joana. Eu lembro quando ela ficou no CTI, o médico falou isso para ela, deixou a família dela entrar. E olha só, a Leni saiu super bem, tá super bem, com a graça de Deus. Nossa, mãe. E é, mas esse trabalho aí que a tua esposa faz, eu acho muito bacana. Eu não tenho esse trabalho, mas eu lembro quando meu pai estava para partir, eu falava muito isso com ele, falava assim, pai, você cumpriu tudo, fica tranquilo, você vai retornar à pátria. E isso me acalmou o coração. E eu acho que de alguma forma teve algum benefício também para ele, né? Com certeza, um Com benefício enorme. certeza, Isso com aí certeza. ajuda demais o espírito. Sim. Bom, gente, vamos começar o 9 agora. A gente. Vocês estão vendo que as apostilas estão vindo picadinhas, né, gente? Está vendo assim, parte um, parte 2. Eu estou vendendo. Eu estou vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Então tá meio complicado o negócio, mas ontem eu ia até acabar de preparar tudo para tentar colocar a apostila completa, mas aí eu tive palestra também lá no SEV. E aí, às vezes, essas palestras e outras coisas também que a gente vai fazendo, acaba que a gente não estou conseguindo dar conta. Minha esposa me colocou para fazer compra no mercado agora todo sábado de manhã, um absurdo isso, entendeu? Sou obrigado a sair fazer compra, perco um tempão. Fala sério, presta atenção. Vai trabalhar. Ai, ai, ai. Aí eu perdi mais tempo no sábado que nos poucos dias que eu tinha de manhã cedo para fazer alguma coisa. Aí agora o negócio está meio enrolado do meu lado. Eu estou fazendo essa É apostila só porque não picadinha. sabe fazer compra. É só Não, porque mas agora eu homem estou indo fica mais rápido. Agora, perdido no mercado. mas Eu é nunca coisa pra vi isso. caramba lá. Eu faço minha listinha, vou ticando Ah, lá, vai fala estar indo tudo sério. bem, Rosana. Fica tranquila. Para de reclamar. Gente, quem poderia fazer então a leitura do capítulo 9, por favor, desse iniciozinho? Eu faço, Zé. Falou, Mônica. Libertação de Dona Lucinda. Dona Lucinda encontrava-se em espírito, parcialmente desprendida, ainda muito angustiada, embora em uso de alguma lucidez e pouco discernimento. Debatia-se em aflição, especialmente em face do temor em torno do que estava acontecendo e do que iria suceder, porquanto aqueles últimos foram dias terríveis para suas debilitadas resistências orgânicas. Haviam sido tão graves as emoções experimentadas que o coração acelerado, sob efeito de hipertensão arterial, deu origem aos severos comprometimentos cerebrais ou vice-versa. Dr. Arquimedes, naquele momento, fixou-a com infinito amor, auxiliando-a mediante induções mentais
para que se tranquilizasse. Na situação em que ela se detinha, eliminava fluidos perturbadores que a intoxicavam espiritualmente. Ao influxo, porém, das vibrações bem direcionadas pelo mentor, que a alcançavam balsâmicas, ele falou-lhe enternecido: Tem ânimo, filha querida. Preserva a serenidade ante os acontecimentos em curso. O teu calvário, que te parece longo e doloroso, encontra-se em fase terminal. Confia em Deus e deixa-te por ele conduzir, sem opor resistência às suas determinações. Após os testemunhos necessários, a iluminação surge, a liberdade generosa e enriquecedora. Lágrimas contínuas, expressando o seu sofrimento de longo curso, escorreram-lhe pelas faces marcadas pelas garras fortes da aflição. Podíamos identificar as preocupações que a atormentavam em relação à família rebelde, mas que não podia verbalizar. O sentimento materno, em toda e qualquer situação, é sempre assinalado pela ternura e pela necessidade de auxiliar a prole, especialmente quando essa se encontra em perigo. Captando-lhe os pensamentos afligentes, o psiquiatra espiritual esclareceu-a com bondade. Os filhos são sempre de Deus, que os empresta aos pais biológicos temporariamente, a fim de poderem crescer no rumo da felicidade, que nem sempre valorizam. É certo que somente poucos aproveitam-se da feliz oportunidade, seguindo as trilhas luminosas traçadas pelos genitores. Expressivo número, no entanto, logo identifica as facilidades terrestres, as comodidades, as dissoluções, dominada ainda pelas mais inclinações que remanescem das experiências transatas e opta pelos deslizes. Apesar disso, sempre armazena conhecimentos e experiências que um dia lhe serão valiosos. Feliz interrupção temporária, a fim de facilitar-lhe a absorção de suas palavras. Continuando. A respeito do esposo enfermo, igualmente mantém-te em paz interior, porquanto também ele vem recebendo a competente ajuda que se lhe torna indispensável, havendo preferido avançar pela vida tortuosa. É natural que os passos que o conduziram às escarpas perigosas impõem-lhe o retorno tão difícil quanto perigoso, mas ele conseguirá triunfar, amanhã ou mais tarde, conforme a providência divina lhe faculte. Dispondo de recursos inestimáveis que desperdiçou por loucura e ambição, refaz o caminho com dificuldade, a fim de recompor-se, reconquistar tudo quanto malbaratou. Fixamente na tua libertação, porquanto a prova a que foste submetida por necessidade de evolução alcança o seu clímax, avançando para o inevitável término. Ok, Mônica. Obrigado. Nada. Bom, gente, item 1.1. Aí começa agora a preparação do processo da libertação espiritual dela, né? Da desencarnação, que aqui é completa, né? A morte do corpo físico com o desligamento dos laços perispirituais, né? Ao corpo físico. O grupo se dirigiu para auxiliar a desencarnação de Lucinda, que se encontrava internada em estado grave após mais um derrame cerebral. Apesar de em sua vida ter se conduzido com dignidade e tendo colaborado para auxiliar o marido, Marco Aurélio, e os filhos rebeldes, toda a situação em que ela se encontrava e estava levando a um estado de incerteza e perturbação. A tentativa do marido de assassiná-la, a preocupação com o futuro do esposo em razão dos desvios que ele vinha cometendo
e também a preocupação com o futuro dos filhos, que se mostravam rebeldes e desorientados, a deixavam em uma condição difícil que complicava o processo da desencarnação. Então, aqui a questão é, ela foi um espírito que encarnou, cumpriu bem o seu papel como esposa do Marco Aurélio para dar a ele um suporte para a missão que ele estava. A própria mãe do Marco Aurélio pediu a ela que pudesse ajudá-lo nesse processo. É claro que a Lucinda também trazia as suas, digamos assim, as suas questões kármicas, que não entram aqui no livro, mas obviamente elas também estão presentes nessa história. Quer dizer, presentes assim, não estou dizendo nessa história, mas estão implicitamente entende-se que o que ela sofreu também, o que ela passou, trouxe para ela também um aprendizado, possivelmente relacionado a alguns fatores kármicos, né? E aí o que que acontece? Ela passou bem por isso, por esse processo, foi uma boa mãe, foi uma boa esposa, trabalhou também, acho que ela era médica, né, desenvolveu suas atividades. E só que aí, com essa tanta aflição que ela foi tendo, e obviamente ela tinha as fragilidades orgânicas dela também, ela provavelmente não viveria muitos anos, ao que parece, porque eles antecipam a desencarnação dela, mas antecipam um pouco a desencarnação dela. Então, isso significa que possivelmente ela seria levada mesmo, ela acabaria não tendo uma vida muito longa, porém ainda viveria mais algum tempo. Mas todas essas complicações que foram acontecendo e a dificuldade dela de lidar com tanta tensão, com tantas brigas dos filhos, a ingratidão dos filhos ali, rebeldia, porque não nos esqueçamos, esses filhos também eram espíritos que traziam raiva do pai, do passado, porque eram inimigos, quer dizer, inimigos, foram vítimas do Marco Aurélio no passado, que se voltaram contra ele como obsessores e agora estavam sendo recebidos como filhos. Então, ele tinha obsessores no plano espiritual e tinha recebido obsessores como filho. E para ajudar esses espíritos, a Lucinda vem também como numa condição assim fundamental, porque o Marco Aurélio não teria nenhuma condição de fazer o trabalho dele sem esse apoio da Lucinda. Só que ele se desviou completamente, como a gente sabe, e esse quadro, assim, são três situações que a gente elenca ali. Primeiro, a preocupação dela com os filhos. Ela sabia que eles iam se meter já estavam metidos em encrencas, né? Vamos botar assim, e não via perspectivas deles melhorarem pelos erros que eles vinham fazendo. O marido totalmente desorientado. E o pior, tentou matá-la, e ela viu isso. Então, assim, aquilo chocou demais ela. Foi até o que aumentou as ocorrências de AVCs, né? E levou o quadro de maior gravidade rumo à desencarnação dela. Então, nessa situação em que o espírito ainda está lúcido, ela estava lúcida, acordada, agora, nesse caso, não, ela está em coma, mas em desdobramento ela consegue perceber mais ou menos o que está acontecendo. Não é uma lucidez perfeita, mas essas angústias que ela traz estão ali presentes. Ela, independente dela não estar 100% lúcida, aquela angústia está dificultando o trabalho que vai ter que ser feito. Na desencarnação, assim, quando houver o fim do funcionamento orgânico, né, ocorrerá inevitavelmente a desencarnação. O problema é que, como o corpo ainda mantém fluido vital durante algum tempo, mesmo após a parada cardíaca, a morte cerebral e tudo mais, o espírito ainda pode ficar ligado ao corpo por algum tempo por conta desse fluido vital. E essa ligação é muito dolorosa para o espírito. Às vezes ela até é importante, tá? Para o espírito muito apegado, ver a decomposição do corpo, acompanhar essa decomposição do corpo é importante para ele conseguir meio que criar quase uma ojeriza a esse processo de uma ligação tão intensa à matéria, que não é para ser amada nem odiada, né? A matéria é para ser vivenciada o tempo que nós estivermos no corpo físico. E aí, às vezes, acontecem esses fenômenos, esses processos.
Mas não resta dúvida que o medo, a ansiedade, a angústia, a preocupação, tudo isso prejudica o processo. O espírito tem que ser preparado. E aí agora o trabalho do Dr. Arquimedes vai ser esse trabalho de preparar a Lucinda, conversando com ela e ajudando ela a se preparar para a desencarnação. Muitas das vezes a gente costuma dizer que os parentes prendem o, o moribundo ao corpo, né? Porque, de fato, quando os parentes não aceitam, hipótese alguma, que chegou a hora, chegou o momento, o sofrimento já é muito grande daquela pessoa e ela precisa retornar ao plano espiritual, não, é claro, apressar esse processo não é fazer uma eutanásia, não é isso, mas deixar que o processo transcorra é, naturalmente. O que eu quero dizer com naturalmente? Porque o naturalmente no passado era a pessoa entrava em coma e não tinha nada que você podia fazer. Tipo assim, você não vai colocar um oxigênio, você não vai botar um soro, não vai botar nada. Hoje em dia, você vai ter os aparelhos, os equipamentos, mas você não vai pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, ela tem lá, sei lá, 90 anos de idade, uma doença terminal. Aí ela está lá no CTI. O que você vai fazer? Você vai dar a ela o máximo conforto para que ela não sofra, diminuir o sofrimento dela. O ideal seria que também isso fosse acompanhado de uma terapia espiritual e psicológica. Espiritual no sentido de passes. Se ela quisesse conversar sobre a parte espiritual, se conversa com a pessoa, ou se você sabe que ela tinha essa crença, converse com ela sobre a sua crença, porque às vezes ela pode estar em coma, mas ela vai te ouvir. Mas vejam, aí a pessoa tem uma parada cardíaca, aí vai juntar um monte de médico em cima dela, dessa pessoa com 90 anos, doente terminal, aí vai começar, aplica um monte de injeção, faz massagem cardíaca, dá choque nela para ela voltar de novo. Gente, isso não é uma coisa, já não é natural. Isso é produzir sofrimento na pessoa e ficar meio que impedindo a desencarnação dela, quando na verdade já chegou a hora dela. Isso exige, claro, um grau de sensibilidade, de uma ética, né, médica, mas também uma ética da família no entendimento desse processo. Mas a gente tem que saber que às vezes chega a hora que os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, um filho, sei lá o que for, às vezes ele está numa situação de muita angústia e dor e doença terminal, que ele tem que seguir o caminho dele. E a gente tem que entender isso. Então, a gente vai dar o tratamento necessário, mas chega a um ponto que, às vezes, o tratamento é só paliativo, para diminuir o sofrimento. E depois desse tratamento paliativo, quando chega a hora da desencarnação, você tem que saber a hora em que não é para fazer mais procedimentos que só vão criar mais sofrimento e mais sofrimento e mais sofrimento. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Então, aqui, na verdade, o cuidado do Dr. Arquimedes é começar a prepará-la para ficar tranquila, porque quanto mais tranquila a pessoa ficar, mais facilmente esse processo vai se dar. Vai ocorrer a parada orgânica, às vezes até com auxílio da espiritualidade, às vezes você precisa de uma parada cardíaca para finalizar esse processo, que é a forma mais fácil, mais comum, atuando sobre o chakra cardíaco. E aí depois, deixa eu ver se é uma coisa aqui. Pera. E aí depois virá o processo de desligamento dos laços perispiríticos, porque senão o espírito fica tentando forçar a barra ali, às vezes. Mas se ele já está mais ou menos preparado e confiando na espiritualidade que está ao lado dele, e é o caso dela, que ela consegue perceber a presença de Dr. Arquimedes, todo o processo fica facilitado. Então, a gente, quando é espírita, a gente tem que ter em mente todo esse trabalho que está sendo feito pela espiritualidade, para poder favorecer o processo da desencarnação. Ele é um dos momentos assim, mais importantes, porque o espírito desencarnar revoltado, ou desencarnar com medo, angustiado, ou querer falar alguma coisa, digamos que ele ainda não esteja em coma, é doente terminal, mas ele não está em coma, e ele quer
sei lá, dá uma palavras que ele quer falar para os seus familiares, ou então ele quer desabafar alguma coisa, ele quer ouvir alguma coisa. Tudo isso será de uma ajuda extraordinária para ele. Se ele não estiver em coma, às vezes ele vai querer falar. E se ele estiver em coma, uma oração, uma palavra tranquilizando ele, vai ser muito, muito, muito importante, né? Tomar cuidado na aplicação do passe, porque você não pode energizar o espírito, né? O corpo físico, então você vai doar mais fluido vital e aí pode ser mais complicado. Se for aplicar um passe no moribundo, tem que ser um passe mais curto, né? Um passe menor, de menor tempo, passe dispersivo preferencialmente, e talvez na região do chakra cardíaco, para poder diminuir digamos assim, o excesso de aflição que ele está na região do coração. E no chakra frontal ou coronário também, uma aplicação leve de passe, mas nada muito demorado, porque senão você pode acabar doando muito fluido vital e aí vai acabar atrapalhando o processo de desencarnação. Então, o passe é curto, o passe rápido, mais oração mesmo, e diálogo se houver essa possibilidade de estar conversando com o indivíduo ou ouvi-lo, se ele tiver lúcido, né? Ainda lúcido, estiver conseguindo perceber, né? Muito bem, 1.2. Conforme esclarece o autor espiritual, a enferma se mostrava em parcial desdobramento, o que facilitava a absorção das ideias sugeridas por doutor Arquimedes. Ela estava ouvindo ele, não com os ouvidos do corpo físico, obviamente, mas ela estava em leve desdobramento, portanto, com a percepção do mundo espiritual. Mas a gente tem que tomar cuidado, até essa questão que a Mônica falou aí, desse exemplo lá dessa pessoa lá do Joana d'Arc. O paciente, ele pode estar em leve desdobramento, portanto, percebendo o que está acontecendo no nível espiritual, no nível astral, mas ele pode estar ainda com percepção sensorial, por exemplo, de audição, e o que o médico está falando, a pessoa está ouvindo. Então, isso pode ser um choque muito grande. O médico e os profissionais de saúde, né, que estão ali próximos, têm que ter essa sensibilidade para saber que o doente comatoso, ele pode estar ouvindo o que está sendo falado. Ouvindo que eu me refiro assim, no sentido material, no sentido do sistema do cérebro dele, né, de captação e processamento dessa informação. E aquilo que está sendo falado pode equilibrar ou pode desequilibrar. E é um momento muito crítico, muito que tem que ter muito cuidado na forma de tratar isso, né? Então, continuando, Ô, mas em razão Zé, das... Oi, pode Zé, falar. a minha mãe foi enfermeira praticamente a vida toda, né? Até aposentar. E uma vez tinha um paciente em coma, e aí a amiga dela, outra enfermeira, falou assim: isso aí já foi há muito tempo, não sei o quê. Aí minha mãe percebeu a lágrima do senhor descendo assim, sabe? Caramba, Acontece mesmo. com Aí a certeza. minha mãe tirou ela do quarto e falou: não faz isso não. E a minha mãe nem é evangélica, né? E É, a minha mãe falou: não faz isso não. Você vê. É a intuição, né? você imagina o sofrimento que isso traz para o pobre do paciente ali, né? Tem que ser, não tem jeito. Muito bem. Aí, continuando, mas em razão das preocupações que ela trazia, os seus pensamentos produziam emanações, fluidos perturbadores que prejudicariam o processo de desligamento dos laços fluídicos, que deveriam ocorrer logo após a morte física. Então, assim, ocorrendo a morte física, ou seja, parada cardiorrespiratória, né, no caso dela seria com certeza uma parada cardiorrespiratória, talvez até induzida pelo próprio Dr. Arquimedes, começa-se o desligamento. Existem algumas regiões que estão fortemente ligadas, aqui o tronco cerebral, a gente sabe que tem uma forte ligação, é uma das últimas regiões de desligamento. O chakra umbilical aqui, nós temos uma região aqui muito forte de conexão também, que também precisa ser desligado. Tem várias regiões que vão se cortando, não é bem cortar, não é bem o termo, né? Mas vai se dissipando, se desligando esses cordões fluídicos para facilitar o processo. Mas se o paciente está muito ansioso, muito nervoso e produzindo todas essas formas de pensamento, tudo isso atrapalha o processo, não só do desligamento, mas da adaptação, porque a gente tem que ver sempre em duas etapas o processo. O desligamento do corpo físico, né, quer dizer, morte do corpo físico, desligamento perispirítico
e adaptação ao plano astral. São 3 etapas. A primeira etapa, o paciente não tem controle, o corpo físico vai deixar de funcionar, bom, beleza. Na segunda etapa, o paciente, o estado emocional dele influencia muito, porque se ele estiver muito ansioso, muito nervoso, com muito medo, prejudica o processo de desligamento. Mas mesmo que esse desligamento consiga ser feito, se ele vai assim para o plano espiritual, ele chega lá com dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Então, são momentos ali muito delicados, que precisam ser trabalhados com muito carinho, né? Dentro desse processo. Além disso, sabemos que o espírito, ao desencarnar, sempre entra no mundo espiritual em um certo estado de perturbação, aquilo que a gente falou. O primeiro estado de perturbação, digamos, vamos dizer assim, é perturbação 1, perturbação 2, na ausência de um termo melhor para a gente poder usar. Como eu falei, o nosso vocabulário é pobre, então a gente às vezes não consegue utilizar uma palavra melhor para essa definição. O certo seria que a gente tivesse uma palavra correta para perturbação pelo choque da desencarnação, é um tipo de perturbação, e uma segunda perturbação, essa é diferente, que é aquela que depende muito de como o espírito viveu, né? Então, como ele percebe o plano espiritual, mas também como ele viveu, se ele traz muitas culpas, muito apego, muita raiva, muita revolta, ou se ele traz uma gratidão imensa pela vida que ele teve, tudo isso nesse perturbação 2, nesse segundo nível de perturbação, poderá quase não haver nada de perturbação ou poderá haver muita. A primeira sempre vai ter, essa que é o choque da perda do corpo físico sempre vai ter. E pode durar minutos, pode durar horas, pode durar dias, tá? Então, em todas são etapas que esses espíritos estudam muito e eles trabalham para que todo esse processo se dê da melhor forma possível, né? Mas entendendo que existem essas etapas dentro desse processo. Então, a gente fala que no mundo espiritual ele entra com um certo estado de perturbação, que é normal, tendo em conta que a consciência deixa o corpo físico, que era a sua forma habitual de manifestação, especialmente através do cérebro, mas também de todo o conjunto de sensações e estímulos perispírito, corpo físico, perispírito. Dessa forma, ao adentrar o plano astral, o espírito levará algum tempo de adaptação e entendimento de sua nova condição de desencarnado. Então, a nossa percepção, gente, que o nosso espírito tem, ele passa pelo perispírito e se conecta ao corpo físico. Então, tudo que a gente percebe, a não ser no estado de desdobramento parcial ou total, tudo que a gente percebe está passando, sei lá, 98, 97%. Tem uma parte que passa por via intuitiva, tá? Vou botar assim, 10% está por via intuitiva, 90% é esse complexo, né, de ligação perispírito, espírito, corpo físico. E, especialmente, existe um conjunto de sistemas no nosso corpo, o sistema nervoso simpático, parasimpático, as moléculas relacionadas aos mecanismos emocionais, são 3 tipos de moléculas ou de grupos de substâncias, né? Por exemplo, são os neurotransmissores, são as moléculas associadas aos sistemas de endócrinos e os associados aos sistemas imunes, ao sistema imunológico. Então, esses 3 grupos eles têm uma intensa comunicação com o cérebro e eles também estão, essas substâncias, essas moléculas complexas que às vezes se chama de moléculas da emoção relacionadas ao processo emocional, estão muito ligadas, conectadas a essas influências que vão direto para o perispírito ou vão para o cérebro, do cérebro elas conectam ao perispírito. Então, a gente percebe o mundo pelo corpo físico, a nossa percepção, 90%, vamos botar assim, estou chutando o número aqui, tá, gente? 90% é pelo corpo físico. Ora, se você ocorre essa ruptura, agora você passa a perceber o mundo 100% pelo perispírito, né? E do perispírito para o espírito. Então, há uma mudança muito brusca dentro desse processo. Por isso que há esse choque, há esse estado de perturbação temporária até que você comece a adaptar, né? Por isso que muitas vezes os espíritos vão trabalhar o que a gente chama de sono reparador. Eles induzem o desencarnado a um estado de sono, que é um estado muito bom, né? Porque nem todos precisam disso, tá? E nem todos
também merecem receber isso. Então, mas aqueles que estão sendo assistidos dentro desse processo e não estão em condições de chegar ao plano espiritual com uma boa lucidez, recebem o benefício do sono reparador, uma indução por passes, uma indução hipnótica. O espírito entra em sono para que dê tempo dele aos pouquinhos se adaptando à nova ambiência espiritual. Há uma leve mudança na estrutura perispirítica, né? Perda de fluido vital, alteração da densidade perispiritual ao novo ambiente em que ele se encontra. Isso no estado de sono é tudo favorecido, bastante favorecido. Ele vai recebendo os passes, né? Por isso que a gente às vezes pede nas nossas orações o sono reparador. É claro que assim a gente pede, mas a gente nunca sabe se é o caso ou não, vai por via intuitiva, né? Mas a espiritualidade vai utilizar, sempre que necessário, o sono reparador como um dos importantes mecanismos de adaptação do espírito ao novo plano da vida para o recomeço da tarefa lá, tá bom? 1.3. É claro que a doutrina espírita explica muito bem a relação da condição moral com o estado de perturbação, o estado 2 que a gente está falando aqui, tá? Mas o choque do processo que ocorre pela desencarnação, ou seja, a perturbação 1, surge das rupturas dos processos condicionados por um período de vivência na matéria. Então, o conhecimento desse processo é de grande importância. E o auxílio e apoio que recebe no momento da desencarnação atenuem muito para o espírito as dificuldades iniciais desse processo de adaptação. Então, é isso que o doutor Arquimedes faz ao tranquilizar Lucinda, explicando a situação dos seus filhos, de Marco Aurélio, ao mesmo tempo que a estimula a se fixar mentalmente no seu próprio processo de libertação do vaso físico. Então, naquele momento ali, é muito importante que ela deixe de pensar no marido que está todo encalacrado lá com os problemas que ele mesmo arrumou para ele, que deixe de pensar nos filhos que desperdiçaram também, de certa forma, desperdiçaram em termos, tá, gente? Porque o pai também foi negligente também. Eles estão conectados por laços do passado, mas, assim, a gente sempre sabe que a vítima do passado poderia ter perdoado. E nesse perdão que ela teria feito, ela não precisaria ter passado, os filhos não precisariam ter passado por tudo. E foram vítimas? Foram. Mas eles tiveram também a sua chance de perdoar. Então, assim, eles não quiseram perdoar, optaram por não perdoar. Então, eles optaram por sofrer também. É um processo complicado. Não estou querendo dizer aqui que isso não tire do Marco Aurélio a responsabilidade deles, mas eles também têm responsabilidades, uma vez que eles não ajudaram também a esse processo, um pouco isso, né? Não se ajudaram e não favoreceram que as coisas melhorassem para eles. Então, ela tem agora se fixar nela. E esse é que é o mais difícil, porque para uma mãe, né, por exemplo, deixar de uma esposa, uma mãe e muitas outras circunstâncias, você focar só em você mesmo naquele momento é difícil, mas é o que tem que ser feito. A mente dela tem que se voltar agora para o processo de libertação dela. E, por fim, 1.4. O momento que antecede a desencarnação é de grande importância. Se for possível assistir ao paciente com palavras e pensamentos de estímulo, de consolo, de esperança, isso ajudará muito na desencarnação. Em outras circunstâncias que não sejam a de um coma, que parece ser o caso de Lucinda, ou seja, uma situação em que o paciente possa falar, muitas vezes a ajuda consiste em ouvir. Tudo no momento da condição e da sensibilidade daquele que assiste. Mas no caso de Lucinda, já estando ela em desdobramento parcial e estado comatoso, porque aí no hospital ela já estava em estado comatoso, em casa ela não estava, tá? Então, em casa dela, na casa dela, quando ela se encontrava lá, com aquele meio que home care ali, né? Vamos dizer assim, seria hoje um home care, ela na casa dela, assistência para ela seria ouvi-la. Se ela pudesse falar, talvez ela pudesse falar, ela percebia as coisas que estavam acontecendo, mas já no hospital o processo é mais intuitivo, a nível astral, ou então ela ouviria também uma pessoa que se colocasse ao lado dela e falasse, mas ela talvez já não conseguisse, provavelmente já não conseguiria mais falar, porque aqui ela já estava em estado comatoso ali no CTI, tá? Do hospital já estava em estado comatoso. Então ela estava em desdobramento parcial, estado comatoso, correto, são palavras reconfortantes, para favorecer o trabalho de desligamento dos laços fluídicos e até mesmo eventual favorecimento da morte biológica por procedimento espiritual induzido no corpo físico. Porque às vezes o que vai acontecer é que o próprio espírito, e são espíritos que estão acostumados a esse gênero de tarefa, não é um espírito, né, que não está acostumado com isso, não, é um espírito acostumado a esse gênero de tarefa que vai treinando outras entidades também
e ele vai atuar. Chegou o momento da desencarnação, ele normalmente atua no chakra cardíaco para produzir a parada, é o mais comum, né? Parada cardiorrespiratória, o sangue deixa de ir para o cérebro, irrigar o restante do corpo, mas o cérebro ficou alguns minutos sem sangue ali, começa a haver morte dos neurônios, né? Perda de glicose e atividade cerebral, e aí começa a haver morte cerebral, e com a morte cerebral, em alguns minutos, o processo já se inicia o processo de desligamento dos laços fluídicos. Né? E por isso que ela precisa focar bastante nela e não ficar preocupada com aquilo que fez ou deixou de fazer, porque não é o momento para isso. Então, dentro daquilo que o espírito tem de lucidez, a espiritualidade vai trabalhar. Mas, como eu falei com vocês, eu acho que eu espero, tenho a esperança de nós podermos, no nosso centro, ter esse trabalho mais à frente. Uma hora que a gente estiver mais bem estruturado, podemos estar visitando, se a pessoa assim desejar, se a família assim desejar, pessoas que estejam numa condição próxima já da desencarnação, para que a gente possa levar uma palavra de conforto ou ouvir a pessoa naquilo que ela queira falar, para poder ajudá-la nesse processo de preparação, que é um momento muito importante, porque ela vai para um outro plano da vida, ela tem que chegar bem nesse outro plano da vida. Quanto melhor ela chegar, mais rápido ela se adapta, mais rápido ela continua a jornada dela. E nós teremos colaborado com a espiritualidade, porque estando ela ainda ligada à matéria e estando ela ainda lúcida, ela terá mais facilidade de ouvir a gente ou de falar com a gente do que ouvir, às vezes, a espiritualidade. Então, isso é um trabalho muito bonito, muito importante, muito produtivo do ponto de vista de criar condições para o bem-estar espiritual da criatura. E eu espero que a gente possa ter essa oportunidade de desenvolver esse trabalho, que, se Deus quiser se permitir, a gente vai conseguir fazer isso. Bom, gente, nós vamos então fazer o nosso encerramento. Algum comentário, né? Porque já passamos um pouquinho do horário, né? Já começamos também tarde hoje um pouco. Eu vou então pausar aqui, tá bom? Para a gente fazer a nossa oração de encerramento.